Eu descobri a Yuki Onna quando eu era criança. Eu lembro que meu pai comprava para mim todo final de semana uma revista que era destinada para as crianças e tinha uma seção da revista que mostrava outras culturas ao redor do mundo. E aí um dia a seção que mostrava essas culturas falou um pouco do Japão. E no Japão tinha essa personagem, que era a Yuki Onna. E aí a Yuki Onna é um personagem no Japão tão conhecido quanto talvez pra gente o Saci Pererê seja conhecido aqui no Brasil, né? Bem famosa ela por lá. E aí esse conto, de alguma maneira, ele me encantou, né? Era sobre essa mulher, que era branca, feito neve, com longos cabelos negros, que aparecia assim no dia de nevasca, e ela ia se encontrar com um aldeão, né? Eles se apaixonavam, ficavam juntos, passava-se um tempo, e ela tinha filhos desse aldeão. Até que em dado momento da história ela era obrigada a voltar às origens dela, que ela era a própria neve. Ela não podia ficar com o aldeão para sempre, né? E aí acho que quando a gente pensa nessa relação da força da natureza, a natureza ela pode ser muito benéfica e muito perigosa para o ser humano. Então a Yuki Onna tem várias versões, dependendo de cada região do país onde está sendo contada a história. E ao mesmo tempo, ela tem uma vontade que um pouco assusta às vezes. Ela é um personagem que às vezes é contado como se fosse uma história de terror para dar susto. Em outras versões não, mas a maioria é uma história de terror. Mas eu fico pensando, né, quando a gente pensa na chuva, a chuva pode trazer vida, né, quando está caindo. E ao mesmo tempo ela pode destruir muita coisa, dependendo se for muito torrencial. A neve está no mesmo lugar. E diferente de nós, os ocidentais, para os orientais, as figuras místicas, né, esses personagens que são da encantaria, talvez, eu não sei nem se eles usariam essa palavra, encantaria. Encantaria é uma coisa muito ameríndia também. Mas esses personagens que são do folclore deles, né, que são personagens místicos que têm um quê de magia, eles têm um olhar diferente do que a gente tem desses personagens aqui, desse lado do mundo. Para os orientais, a gente nunca sofre uma maldição e vira um monstro. E pra gente as nossas histórias estão sempre nesse lugar. É um ser humano que passa por uma maldição e se transforma em alguma coisa e tem que voltar à sua natureza. Para os orientais a criatura já é a criatura. E especificamente da Yuki Onna, ela é a neve que decide se transformar num formato de mulher, para estar ao lado de um ser vivo, que somos nós. Ela se compadece com talvez a nossa fragilidade. Ela quer criar uma história junto da nossa própria história, mas no fim ela é obrigada a voltar para sua origem. Aí eu fico pensando que quando eu li isso na infância, isso bateu de uma maneira muito forte, que na época eu não tinha nem entendido porquê, mas essa história ficou perpassando na minha cabeça ao longo dos anos. Até que, mais velho, bastante anos depois, eu decidi trabalhar um pouco essa história. E aí eu criei uma cena de teatro físico quando estava na Martins Pena. Foi uma cena curta que só teve uma única apresentação. E eu estava tentando entender também por que eu queria contar a história dela. Eu acho que para mim, a Yuki Onna está nesse lugar de atravessar a vida das pessoas, de querer se moldar num formato que possa estar próximo de alguém. E ao mesmo tempo não poder estar ali para sempre porque ela não está respeitando a sua própria forma. Então ela tem que voltar a ser neve. E às vezes eu acho que me vejo um pouco nesse lugar, de estar me adaptando a estar junto de alguém e ao mesmo tempo precisar voltar à minha origem.
de curiosidade, de tentar entender o que está acontecendo, que arte é essa, quem é essa boneca, qual é o propósito, e ao mesmo tempo, é o que eu te falei, passa a sensação que eu tive olhando o trabalho, uma sensação de paz, uma sensação de ouvir o movimento, aquele movimento andando, olhando no meio do mercadão, me deu uma sensação realmente de paz, de calmaria. Muito legal, achei muito legal. Você costuma ver? Em 2017, eu acho, ou 2018, eu fui fazer uma oficina pelo palco giratório do SESC com um coletivo de Cuiabá, o Spectro Lab. Era um coletivo de artistas, e eram só mulheres que vieram para o Rio de Janeiro, que estavam circulando pela mostra do SESC com uma performance de rua, com um boneco geminado. O boneco geminado é um boneco que é parte boneco e parte corpo do manipulador. E aí, numa ilusão de ótica, você não sabe o que é boneco, o que é manipulador. As coisas estão juntadas, né? E ao mesmo tempo, o manipulador ele não está só manipulando, ele também está interpretando e respirando junto com o boneco, quase uma atuação. E eu lembro de ter visto essa performance do coletivo do Spectro Lab e ter ficado muito encantado. A Raquel era a artista que apresentava, ela tinha uma boneca que estava grávida e ela paria. E tem imagens muito bonitas do trabalho dela, né? Das pessoas parando, auxiliando ela, de muitas mulheres que estavam se identificando com aquilo e começavam a chorar. E aí ali eu percebi que as formas animadas, o boneco, o objeto, a sombra, poderiam ser uma forte linguagem. Não precisava ser só um lugar de adereço. Eu já conhecia o trabalho do teatro de bonecos com outras companhias, mas estava sempre num lugar, e eu acho que isso tem a ver também com a região que eu vivo, né, que é o Rio de Janeiro, de o boneco estar entrando para suprir alguma coisa no espetáculo. Quase um adereço. Ele não era a linguagem ou o mote inicial do trabalho. E com esse coletivo de Cuiabá eu percebi que poderia ser, né, um caminho, uma origem. Aí elas fizeram uma oficina, eu fiz a oficina com elas, fiquei encantado com aquilo. E poucas semanas depois, o Bruno Dante, que é um bonequeiro aqui do Rio de Janeiro, que estudou com uma bonequeira mundialmente famosa, a Natasha Belova. O Bruno Dante é um artista incrível que a gente tem aqui. Ele já fez trabalhos para várias outras companhias que são grandes aqui também, fora do Rio de Janeiro. Ele deu uma residência de 1 semana para você fazer um boneco geminado. Era uma residência paga, para o meu poder aquisitivo era um pouco cara, mas eu disse para mim mesmo que eu iria fazer, não sabia nem como é que ia custear aquilo, mesmo escrever. E aí era uma semana onde a gente levava a ideia de um boneco, de um personagem que a gente queria transformar num boneco, para depois vestir igual junto comigo. Uma galera que já estava fazendo aquela pesquisa há muito mais tempo do que eu, mas eu estava lá, junto da galera. E eu levei a ideia de confeccionar a Yuki Onna. Foi um processo muito intenso, de muitas horas, vários dias. Perceber que quando você está montando também uma forma, você está botando características suas dentro dessa forma. E aí a história da Yuki Onna, que está nesse lugar de se transformar em alguma coisa e depois voltar à sua origem, foi se aproximando ainda mais de mim enquanto eu ia moldando ela no gesso ou confeccionando na espuma. E depois de 1 semana a gente teve os bonecos prontos dessa oficina residência. E a gente levou eles para a rua, no Pier Mauá. Foi a primeira vez que eu levei ela para a rua. E foi bem interessante. Acho que eu fiquei muito reflexivo com as possibilidades que aquilo ali podia trazer, né? E quanto mais a gente levava ou fazia qualquer tipo de ação com esses bonecos na rua, mais as pessoas paravam. E depois de um tempo, eu transformei essa boneca numa performance, onde eu ia com ela para a rua sozinho, comecei a dar uns outros detalhes, comecei a usar luva para poder me adaptar melhor ao tom dela, comecei a botar uma trilha sonora acoplada dentro da própria boneca, para criar um estado místico para onde ela andava. E fui percebendo que isso estava agindo de alguma maneira, numa percepção diferente nas pessoas. Estava tendo um atravessamento. E o atravessamento das pessoas também me atravessava. E eu fui fazendo isso.
E aí, nesse movimento de contar uma história que não vem da minha origem, vem de uma outra origem, de outro lugar do mundo, e ao mesmo tempo tá contando a minha história junto, eu percebi que eu deveria começar a me exigir uma responsabilidade maior. Eu deveria contar essa história respeitando as tradições dela. Foi quando eu falei com o Leonardo Tim, um amigo muito querido, que pesquisa Kabuki. É complexo, o Kabuki é muito grande, né? Muita coisa, é uma mídia, é uma arte muito, muito antiga, né? Como eu estava dizendo, né? O recorte que eu costumo estudar, assim, do Kabuki, que é ali do começo do shogunato, começo do século XVII, ali, é o homem dançando uma mulher no Kabuki, né? Isso é dividido, são especializados os papéis, né? Então, você, quando vai dançar Kabuki, né, quando você vai atuar dentro do Kabuki, você se especializa ou em fazer papéis masculinos ou em fazer papéis femininos. Isso é muito interessante. Aí vem o caso, por que que o homem tem que se especializar em fazer papéis femininos? Porque a mulher não pode fazer Kabuki, né? A mulher cria o Kabuki, né? O Kabuki é criado por uma sacerdotisa, que é a Okuni, Izumo no Okuni, né? Ela era uma sacerdotisa do templo de Izumo. Ele é criado por uma mulher, né? Só que e depois a trupe dela tem muitas mulheres entre cortesãs, outras sacerdotisas, né? É uma discussão ampla isso, né? Mas com o tempo, né, essas mulheres vão sendo proibidas de fazer kabuki e os homens, né, apenas conseguem fazer. Logo em seguida, né, que as mulheres são proibidas, rapazes homossexuais começam a fazer kabuki também. Eles são novamente proibidos, até que são homens adultos só que podem fazer, e isso toma, né, enfim, e aí a história do kabuki vai sendo baseada nesses homens adultos que dançam, né? Então é uma arte muito estilizada, ao mesmo tempo muito dramática, né? É uma arte que fala sobre um Japão imaginado, não necessariamente sobre um Japão real, né? É uma arte que se divide muito, ela é muito complexa, porque ela acontece em Edo, que é a capital do shogunato ali, né? Que tem o shogun, o gestor militar do Estado japonês, né? Então você tem em Edo um tipo de kabuki, né? Que é muito estilizado, muito forte, né? E você tem em Kyoto, que é onde é a sede do Império Japonês, um kabuki que é mais dramático, que é mais sensível, que lida mais com uma revista da sociedade, né? E aí essa palavra é muito importante, revista da sociedade. Acho que o kabuki, para a gente falar sobre ele, é isso que é o mais legal. Porque o kabuki, ele está sempre fazendo uma revista da sociedade. Ele está pegando os contos da própria sociedade, porque é um teatro popular, e colocando para o próprio povo ver, né? Ao mesmo tempo que isso é proibido pelo Shogun. Então, a história do Kabuki, ela está sempre relacionada com a proibição. O Kabuki nasce junto com o Shogunato. O Kabuki fala sobre uma sociedade que é a do Shogunato, mas ele não pode falar sobre a sociedade. Então, ele joga as suas histórias lá para o século X. Então, ele vai tendo essas relações, né? Essas micro-relações com a história que são muito interessantes e muito importantes, né, para se construir, né, a poética, a arte ali, né? Então eu diria isso, né, o kabuki é essa arte de muitas revistas, de muitas questões sociais e que lidam com o estilo e ao mesmo tempo com o drama, lidam com a dança ao mesmo tempo que com a pantomima, com o canto ao mesmo tempo que com o documento, né? Então ele é uma arte limiar da sociedade mesmo, assim, né? Uma arte popular limiar.
verdade, né, a música, né, uma poesia, assim, muito linda. Me lembrou, o princípio Tai Chi, o movimento suave das mãos dela, né? Muito legal, muito bacana. E aquele momento que você estava ali dançando... Eu fiquei meio sem graça, mas achei muito bonitinho, né? Então deu pra compartilhar uma dança com E no meio de um lugar de tanto movimento, né, e de repente esse outro tempo... eu adoro Sara, sempre tem umas coisas assim, trabalho aqui há muito tempo já, foi muito inesperado e surpreendentemente agradável. Obrigada. Obrigado. E aí eu comecei a estudar com o Léo o que seria ter movimento de kabuki no meu corpo, que nunca foi treinado para aquilo, né? E ao mesmo tempo, o que seria trazer esse movimento de kabuki para o meu corpo enquanto eu manipulo um boneco, enquanto eu também faço com o meu corpo, né? Algum lugar de equilíbrio, algum lugar de projeção, algum lugar de ampliação de desenho, para trazer mais responsabilidade para a própria performance, né? E foi bem diferente perceber o que isso mudava na própria manipulação da boneca. Em fazer um espetáculo, em dançar dançar enquanto manipulador de uma boneca, de um outro corpo, de um duplo, que é um duplo de uma mulher japonesa. E não apenas uma mulher japonesa, ela é uma mulher morta japonesa. E não apenas uma mulher morta, é uma mulher que volta enquanto espírito. E não apenas ela volta como espírito, ela também é a personificação da neve. Entende? Então, como que a gente vai pensar o Thales enquanto manipulador, que é bailarino, mas que também é manipulador, para dar estrutura para esse corpo dessa boneca? Assim, também, né? Então, naquele momento, era como que a gente vai olhar para tudo isso? Então, primeiro, como que a gente vai olhar para essa história do kabuki, né? Então, vamos pensar que esse kabuki, ele surge por mulheres, né? Depois, ele é um kabuki que é feito por mocinhos, rapazes muito jovens, de até 17 anos de idade, 18 no máximo, que são super afeminados também, né? E que andam de uma forma diferente, né? Como que esse kabuki, né, vai se dando. E aí eu lembro, eu estou fazendo um exercício aqui, né? Eu lembro da gente trabalhar muito o pé, e isso era muito importante para pensar ali, porque afinal de contas, a gente estava falando ali sobre um manipulador que tinha que ter uma construção de base muito forte, né? E quando a gente está falando de dançar kabuki, a gente está falando de uma construção de base, né? A gente está falando de uma caminhada muito específica, que é o Suriashi, né? E a gente treinou Suriashi. Foi uma das coisas que a gente treinou muito. E eu pegava muito no seu pé, eu lembro disso, né? Você chegava a ficar muito cansado também, né? De treinar tanto Suriashi. Porque na minha visão, era como que o Thales manipulador, ele vai ter uma base tão boa que ele vai conseguir dar uma veracidade para essa boneca a partir das bases que ele está fazendo de pé, né? Se é uma caminhada muito lenta, se vai ser uma caminhada muito rápida, de um giro, como que ele vai lidar com todas essas coisas.
aí, depois de ter apresentado ela na rua, ter rodado por vários lugares, eu decidi que ela deveria ocupar o espaço do palco também. Apesar de eu ter uma relação muito próxima com o espaço urbano, né, fazer intervenção nos espaços que são abertos e ter começado profissionalmente no teatro de rua, eu sempre tive um lugar também na minha cabeça de que eu também devo ocupar o palco. Que apesar de muita gente dizer, né, talvez inconscientemente, que o palco não é um lugar que talvez seja para mim ou para alguns outros artistas da minha origem, eu sempre entendi que o palco também deveria ser ocupado. Então eu decidi fazer uma cena curta, onde contava um pouco da história dela, misturando teatro físico e manipulação de bonecos e teatro de sombra. E aí eu chamei um artista chamado Cássio Duque, um amigo muito parceiro também, já fez muita coisa comigo. E aí a gente decidiu começar juntos a pensar nessa história com início, meio e fim, dramatúrgico, só com ação física, sem nenhuma palavra dita. Tem como teorizar uma coisa num sentido mais acadêmico, e eu geralmente não sei, porque eu não sou um acadêmico, você me conhece bem, eu vou para um campo mais etéreo, assim, tipo, mais poético, assim. Eu acho que dramaturgia da maneira como eu vejo, né, contar histórias, assim, tipo, escrever histórias, eu acho que é um registro poético do tempo, assim, eu acho, dramaturgia para mim. Acho que é isso, porque é diferente. Uma vez me perguntaram isso, como é que é? Qual é a diferença de uma dramaturgia para um roteiro? Cinema, assim. Eu não soube dizer, obviamente, né? Mas aí eu falei assim, eu tenho diferenças muito grandes, assim, mas eu precisaria entender mais de cinema para te explicar, assim, porque eu não entendo tanto de roteiro de cinema, nunca fiz. Então, assim, trazendo para um lugar mais pensando nas dramaturgias que eu já escrevi, nas dramaturgias que eu já li, já tive acesso, assim, e entendendo dramaturgia como uma obra muito para o meu campo teatral, eu acho que me vem muito isso, assim, eu acho que é um registro poético do tempo, assim, porque a gente sempre está contando sobre o nosso tempo ali, ou sobre outro tempo, e tem sempre uma beleza, uma poesia naquilo, né? Mesmo que seja uma poesia mais dura, como as obras do Nelson Rodrigues, né? Que é uma poesia muito dura, assim, ou coisas mais bonitas, assim, digamos, né? De você ver, assim, você te enche os olhos de beleza, né? De uma beleza mais lúdica, talvez. E foi muito legal, porque essa cena curta, ela englobava teatro de sombra. Eu começava a cena apresentando, né, esse viajante no meio de uma nevasca. Então eu estava andando e usava muito papel picado, que era da própria Caboclo, como se fosse a neve caindo. E de repente eu ia para trás de um cenário que eu confeccionei também, feito de papel, né, para também falar um pouco dessas origens. Eu vestia ela numa relação que eu tinha com ela. Então na manipulação na sombra eu estava manipulando a própria boneca, como se eu fosse um personagem que estava interagindo com o personagem dela. E no meio dessa relação a gente se fundia, eu vestia ela, até que ela saía atrás dessa sombra com o personagem já vestido e manipulado por mim. Essa cena curta circulou por muitos lugares. Alguns festivais do Rio de Janeiro, alguns festivais em Minas, alguns festivais pela Baixada, alguns festivais no centro, festivais pequenos, festivais grandes. Isso me rendeu alguns prêmios. Eu recebi 2 prêmios pela pesquisa com teatro de formas animadas. Eu recebi prêmio também pela confecção do figurino, né, de quanto que ele casava, como vestia, que foi um figurino pensado para, né, comportar o boneco e esconder o manipulador enquanto vestia. E também teve algumas outras indicações, né, de melhor luz, melhor sonoplastia. Quem fez a sonoplastia da cena curta foi o Bruno Labanca. Ele é um ex-aluno meu, na época que eu dava aula na Mono Cultural de Guadalupe. O Bruno Labanca hoje em dia ele trabalha como DJ, não trabalha editando mais som de teatro, mas na época que ele estava fazendo aula comigo, que ele fazia as trilhas sonoras dos espetáculos dos alunos, eu entendi que ele tinha muita capacidade de fazer também uma trilha que bebesse um pouco dessas origens e contasse essa história que eu queria contar. A dramaturgia, quando você leva para o teatro, ela tem, e eu não estou dizendo que seja menor a performance por isso, pelo contrário, é encantador, é lindo.
E também não estou dizendo que não tenha dramaturgia também na performance que você faz, porque também tem. Só que quando você vai para o teatro, ele é mais encaixotado, né? Assim. E aí a gente tinha uma história, um conto longo, e a gente tinha, sei lá, a gente tinha que fazer em 15 minutos, né? Que é o tempo padrão de festival, que era o nosso foco. E aí onde é que entra a dificuldade disso? É porque existe uma preocupação, às vezes, de contar uma história, que é uma preocupação muito normal que a gente tem, e que a gente tem que se desvencilhar um pouco disso. E eu acho que foi exatamente isso que me deixou mais tranquilo na Yukiona com o passar do tempo, dos nossos encontros. Porque eu lembro que um dia a gente falou que não era sobre uma experiência não era sobre acompanhar uma história, era sobre provocar sensações no público, com imagens. E aí a gente vira um grande... A gente para de pensar naquela escrita tradicional, de dramaturgia tradicional, e começa a pensar em intercalar momentos, né? E eu acho que no caso da Yukiona a gente passou por isso. A gente falou assim, cara, a gente tem esse conto aqui, a gente vai contar essa história, mas a gente vai contar ela através de momentos, de fragmentos, assim. Uma coisa vai descambar na outra, né? E se juntando assim. Não tinha essa preocupação com contar uma história no sentido tradicional de se contar uma história, porque eram imagens poderosas, porque assim, são imagens que não são... Eu lembro do início, né, que você tá ali com o chapéu, e a gente tem aquela ideia de mascaramento ali também. E assim, porra, você fala, o que é isso, cara? Que porra é essa? E aí você começa a andar, e você depois vem uma luz, e aí você tem a leitura da nevasca pelo seu andar, e aí devagar a gente vai entregando para o público. Isso é uma coisa que eu acho muito legal, quando você constrói uma dramaturgia através de imagem, que a gente... E aí, voltando naquela história do roteiro de cinema que eu estava falando, que aí a gente entra naquela ideia do não me conta, me mostra, né? Que o cinema precisa muito disso, né? Assim, senão eu falo, Thales, você matou, não sei o que. Pô, é muito mais legal você me mostrar, eu mostrar você fazendo isso para eu poder... E eu vendo você fazer isso, sabe? Eu já sei que eu tenho essa informação. E aí eu acho que a Yukiona também, a gente foi para esse lado, eu acho que isso foi mais poderoso. Mas eu te digo que, assim, colar imagens, assim, digamos, colar, né? É mais difícil para mim do que escrever texto, assim, porque a imagem é muito polissêmica, né? Assim, abre múltiplas interpretações, assim. A palavra ela pode chegar mais fácil, né? Assim, você consegue comunicar melhor, assim, o que você quer dizer. E no caso da Yukiona ali, cara, você tá falando de um mito, e aí quando a boneca entra, ela dança, e assim, como é que o espectador consegue entender ou mesmo que não entenda o que a gente quer passar, né, o que ele traz daquilo? Eu lembro que as experiências que você teve foram muito positivas, né, nos lugares em que você passou. Existe um encantamento muito grande com a boneca também, né, e com o teatro de sombras, então, assim, é isso. Eu acho que a Yukiona acabou virando um poema, assim, a Yukiona é um poema. Lembra aquele cheiro de terror?